Boa noite, amigos. A graça do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Para você que sempre tem nos acompanhado, ou você que está nos acompanhando pela primeira vez, nós temos um canal no YouTube, Igreja Batista Compensa 2, também no Facebook. No YouTube você pode se inscrever e assinalar o sininho, né? Para você receber os nossos estudos, e quando produzirmos novos vídeos, você será avisado pelo YouTube. E assim, você vai ajudando também a disseminar a palavra de Deus, espalhando a palavra do Senhor a todas as pessoas. Você acompanha, seja bem-vindos. Esses minutos que vamos meditar hoje na palavra do Senhor está registrada em Salmos capítulo 51, versículo 5, e diz assim a palavra de Deus: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite para a glória do teu nome, e abre a mente de todos os que estão ouvindo, Pai, a tua palavra, e que ainda irão assistir, muitos que vão assistir depois, pedindo que o Espírito Santo possa trabalhar nessas vidas, para que haja conversões de almas para o teu reino, crescimento espiritual do teu povo, também aqueles que outrora te serviram, ó Pai, possam voltar-se para ti, fortaleça a vida do teu povo. Pedimos assim a tua graça e a misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amigo, quarta-feira passada, nós estudamos sobre as exigências de Deus para o ofertante, né? Ou seja, aquele que iria morrer no lugar do homem. Então, nós vimos quarta-feira. Hoje, nós vamos começar novos estudos sobre as condições para o pecador receber o perdão de Deus. As condições para o pecador receber o perdão de Deus. Deus, ele pôs as condições para que o pecador pudesse, então, receber o seu perdão. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não veio da criatividade humana. Não. Foi Deus quem criou as exigências. A Bíblia, ela nos relata aquilo que Deus quer e o que Deus oferece. Então, nós temos aqui, a Bíblia nos mostra que o primeiro filho de Adão, Caim, ele foi concebido em pecado. Ele nasceu desde a sua fecundação. Quando Caim nasceu, ele já nasceu com a natureza pecaminosa, porque ele foi fecundado da descendência caída de Adão e Eva. Então, mas o que torna a nossa geração pecaminosa não foi ou não é o ato da relação conjugal, mas sim a geração que nós temos, o que torna essa geração pecadora foi o ato da rebeldia de Adão para com Deus. Então, não é o ato conjugal dos pais que gera um pecador. Não foi o ato de Adão e Eva, eles coabitarem, ou seja, eles terem relação sexual, que fez Caim um pecador e que fez toda a descendência pecadora. Não, mas foi o ato da rebeldia do homem quando desobedeceu a Deus, afrontou a autoridade divina e separou-se de Deus. Então, a natureza humana, a partir daquele momento, tornou-se pecadora. Por isso, Caim e Abel e todos os outros filhos de Adão e toda a raça humana é pecadora. Então, o salmista, ele entendeu sua origem pecadora. Davi, ele diz que ele foi concebido em pecado.
Então ele entendeu de onde veio a sua natureza, essa natureza pecaminosa. Então de onde ela veio? Veio uma natureza caída e pecaminosa que tinha desde que foi concebido. Ou seja, Davi, ele era da descendência pecaminosa. Então a culpa não era de Deus, mas sim do homem. E Davi disse: eu, quando fui concebido, os meus pais já eram pecadores. Os meus pais, eles já eram de uma natureza corrompida. E a tendência sempre e sempre do homem será pecar, continuar pecando e em rebeldia contra Deus. Isso Davi entendeu. Não foi a relação dos pais de Davi que tornaram, aliás, que o tornou pecador, mas sim a tendência pecaminosa. Ele disse, e nessa, desculpa, e nessa tendência pecaminosa, ele disse, eu vou continuar, e toda geração vai continuar. E então, nós entendendo a nossa situação, é mais fácil entender o perdão de Deus, as condições criadas por Deus para que o homem receba o perdão. Então, Adão e Eva devem ter se arrependido, pois eles entenderam o preço do perdão. Eles devem, creio, terem se arrependido, pois somente assim poderiam entender o preço do perdão. Então, como podemos saber disso? Estava diante da atitude de Abel e Caim, quando eles apresentaram os seus sacrifícios a Deus. Então, se o casal não os tivesse ensinados, como eles poderiam ter também entendimento sobre sacrifícios? Por que oferecer sacrifícios? O que deveria oferecer a Deus? Então, tanto Caim quanto Abel levaram o sacrifício a Deus. Eles se apresentaram a Deus com seus sacrifícios. Mas, sabendo nós que Deus aceitou de Abel e rejeitou o de Caim. Mas o sacrifício de Abel foi aceito por Deus porque Abel era bonzinho, porque Abel apresentou um cordeiro, um carneiro perante Deus, ou porque Abel teria um coração bondoso perante Deus, ou ainda porque Abel ele era um jovem, uma pessoa de um coração zeloso para com aquilo que Deus havia dado, ou seja, os ensinamentos do Senhor. Então Abel deve ter aprendido tudo isso. Mas por que Abel foi aceito? Bem, porque o sacrifício dele foi aceito, vamos então olhar aqui. Por quê? Porque estava de agrado com a vontade de Deus. Foi dado de acordo com o que Deus deve ter exigido ou revelado, algo que não foi registrado no livro de Gênesis. Então, o sacrifício de Abel estava dentro daquilo que Deus havia revelado a Adão e a Eva, e eles ensinaram. E Abel, ele deve ter aprendido isto, e algo mais que a Bíblia não está dizendo em relação a isso que Deus tinha dito perante eles. Mas vamos então poder imaginar de que eles devem ter aprendido. Deus deve ter dito algo a Adão e a Eva. E nesses ensinamentos de Deus, então eles aprenderam sobre o sacrifício, o significado e o porquê do sacrifício. Então, o sacrifício de Abel foi aceito. Mas o de Caim não, porque Caim desprezou as instruções divinas, levando simplesmente o que ele queria, algo que teria lá no campo. Ele pegou algo do campo e levou. Abel tinha também esse conhecimento, Caim tinha esse conhecimento.
E por que ele levou? Porque ele não levou a sério aquilo que Deus tinha dito. Então veja bem qual foi o resultado de tudo isso. Caim se revoltou, Caim criou ódio no coração pelo irmão. Abel, ele foi aceito por Deus. Abel foi aprovado por Deus. Isso aqui nos mostra a humanidade. Aqueles em que vão procurar atender às exigências divinas e aqueles que vão teimar em oferecer aquilo que eles têm, o que eles querem, o que eles acham que é de melhor e que Deus assim tem que aceitar. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios 2,8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não de obras. Então, não é qualquer coisa, não é o que o homem pensa, não é o que ele imagina que é bom, mas é o que Deus quer. Por quê? Porque o homem está em inimizade contra Deus. Porque Deus já colocou algo importante para substituir o homem. Nós vimos quarta-feira, terminamos esse estudo, que as exigências de Deus para o substituto do homem. Nós vemos Cristo. Então, agora em relação a Cristo, devido a tudo isso que Deus colocou, agora ele faz as exigências do pecador. Então, para se obter perdão dos pecados, é preciso obedecer às ordens divinas. Eu creio que Adão e Eva devem ter passado essas ordens para seus filhos. Talvez no culto que eles tinham na família. Então, Adão recebia a revelação divina e passava para os seus filhos. Então, é necessário para que obtenha-se o perdão dos pecados, é necessário que a pessoa obedeça às ordens de Deus. E as ordens de Deus não vão ser em maneira nenhuma flexibilizadas, porque o homem possa achar que é difícil. Não. E a Bíblia nos mostra que ele deve reconhecer que precisa de um sacrifício substituto. Reconhecer a condição dele, como disse o salmista: em pecado eu fui concebido. E por isso, por esta razão, por esse motivo de uma natureza caída e pecaminosa, eu preciso obedecer a Deus, senão eu não posso ter o perdão dos meus pecados. Tampouco eu posso chegar à presença de Deus e ser aceito por Ele. Aqueles que não quiserem receber o perdão divino, que não quiserem se submeter à vontade divina, também não terão o seu perdão. E quem quiser receber o perdão divino, tem que se submeter à sua vontade. Amigos, na quarta-feira nós vamos continuar falando sobre as condições de Deus que Ele impôs para o pecador receber o seu perdão. Você aceita se quiser. Você se submete à vontade de Deus se quiser. Então, na quarta-feira nós vamos continuar. Agradeço a você que participou conosco desse momento, dessa reflexão, e que Deus abençoe a você e sua família. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Querido Pai, o estudo foi transmitido. Fala aos corações que ouvirem a Tua palavra, Senhor, e os que estão ouvindo, que acabaram de ouvir. Pedimos da Tua graça e misericórdia que o entendimento deles sejam abertos para a glória e honra do Teu nome. Amém. Obrigado. Deus vos abençoe. Até a próxima.